Questão: o Comitê de Auditoria é um órgão independente que atua sem qualquer vínculo com o Conselho de Administração. Comentário: errado. O Comitê de Auditoria é um órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, auxiliando no monitoramento de diversas áreas. Questão: o Comitê de Auditoria possui autonomia operacional e orçamento próprio, limitado aos valores aprovados pelo Conselho de Administração. Comentário: certo. A autonomia do comitê permite a realização de avaliações e investigações, respeitando os limites aprovados. Questão: o Comitê de Auditoria Estatutário é composto por 5 membros, eleitos pelo Conselho de Administração. Comentário: errado. O comitê é composto por 3 membros, conforme previsto na norma. Questão: os membros do Comitê de Auditoria devem possuir experiência profissional em auditoria ou contabilidade societária. Comentário: certo. Esse requisito é essencial para garantir a qualificação técnica dos membros. Questão: o mandato dos membros do Comitê de Auditoria é de 5 anos, sendo vedada a reeleição. Comentário: errado. O mandato é de 3 anos, não coincidentes, permitindo uma única reeleição. Questão: o primeiro grupo de membros do Comitê de Auditoria terá mandatos uniformes de 3 anos. Comentário: errado. Os primeiros mandatos serão distribuídos entre 1, 2 e 3 anos para garantir a rotatividade. Questão: caso ocorra vacância no Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração elegerá um substituto para completar o mandato original. Comentário: certo. Essa previsão visa manter a continuidade das atividades do comitê. Questão: o cargo de membro do Comitê de Auditoria admite suplentes para substituir os titulares em caso de ausência. Comentário: errado. Não há suplentes. Em caso de ausência, as deliberações ocorrem com os membros remanescentes. Questão: os membros do Comitê de Auditoria devem, preferencialmente, residir na localidade da sede da Embrapa. Comentário: certo. Essa exigência visa facilitar a participação e acompanhamento das atividades. Questão: o Comitê de Auditoria deve realizar pelo menos 2 reuniões trimestrais. Comentário: errado. O comitê deve realizar pelo menos 2 reuniões mensais. Questão: o Comitê de Auditoria deve encaminhar suas atas ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal. Comentário: certo. Essa obrigação garante transparência e alinhamento entre os órgãos da empresa. Questão: todas as atas do Comitê de Auditoria devem ser integralmente divulgadas ao público sem restrições. Comentário: errado. Se houver risco a interesses legítimos da empresa, apenas um extrato será publicado, mas os órgãos de controle têm acesso irrestrito. Questão: o Comitê de Auditoria tem a competência de opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente. Comentário: certo. Essa é uma de suas funções essenciais para garantir a qualidade e independência da auditoria. Questão: o Comitê de Auditoria deve supervisionar apenas a auditoria interna, não sendo responsável por avaliar a auditoria independente. Comentário: errado. O comitê deve supervisionar tanto a auditoria interna quanto a auditoria independente. Questão: a integridade dos mecanismos de controle interno e das informações divulgadas pela empresa deve ser monitorada pelo Comitê de Auditoria. Comentário: certo. Esse é um dos papéis fundamentais do comitê. Questão: o Comitê de Auditoria deve avaliar exposições de risco da empresa, incluindo remuneração da administração e gastos incorridos. Comentário: certo. Esse monitoramento é essencial para garantir a transparência e conformidade dos gastos. Questão: o Comitê de Auditoria não tem competência para avaliar transações com partes relacionadas. Comentário: errado.
O comitê deve monitorar essas transações para garantir que estejam alinhadas com a política estabelecida. Questão: o comitê de auditoria deve elaborar um relatório anual contendo informações sobre suas atividades, conclusões e recomendações. Comentário: certo. Esse relatório é uma obrigação do comitê para prestação de contas. Questão: o comitê de auditoria não precisa avaliar cálculos atuariais nem os planos de benefícios mantidos pela empresa. Comentário: errado. Ele deve avaliar a razoabilidade dos cálculos e os resultados atuariais dos planos de benefícios patrocinados pela Embrapa. Questão: pelo menos um membro do comitê de auditoria deve participar das reuniões do Conselho de Administração que tratem das demonstrações contábeis e da contratação de auditor independente. Comentário: certo. Essa participação é obrigatória para garantir alinhamento entre os órgãos. Questão: o comitê de auditoria deve possuir canais para recebimento de denúncias, inclusive sigilosas, relacionadas ao seu escopo de atuação. Comentário: certo. Essa medida fortalece o controle e a transparência na empresa. Questão: o Conselho de Administração pode destituir um membro do comitê de auditoria sem justificativa formal. Comentário: errado. A destituição deve ocorrer pelo voto justificado da maioria absoluta do Conselho. Questão: o comitê de auditoria pode contratar especialistas independentes para avaliações e investigações dentro do seu escopo de atuação. Comentário: certo. O comitê tem essa prerrogativa, respeitados os limites orçamentários aprovados. Questão: a empresa pode negar acesso às atas do comitê de auditoria aos órgãos de controle externo. Comentário: errado. Os órgãos de controle têm direito a acesso irrestrito às atas, mesmo quando há restrição na divulgação pública. Questão: o comitê de auditoria pode deliberar mesmo quando apenas um de seus membros estiver presente. Comentário: errado. As deliberações devem ocorrer com pelo menos 2 membros presentes. Muito obrigada. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!